Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Perim Technology. Meu nome é Paulo Feitosa e eu sou técnico eletrônico automotivo da Perim Technology. Hoje, pessoal, iremos abordar o sistema de suprimento de combustível em veículos MAN TGX, pessoal. No caso desse, pessoal, é um MAN de 440 cavalos, anos 2017. O sistema implementado aqui, pessoal, é Combo Rail. Iremos testar pressões, tensões, vamos simular também alguns erros, alguns problemas, para ver como o sistema eletrônico se comporta com essas avarias. Bom, pessoal, agora nós vamos, primeiramente, antes de fazer as práticas de teste com multímetro, nós vamos explicar aqui os componentes que estão implementados neste motor. Bom, pessoal, aqui é a unidade de controle, né? É o módulo EDC7. Aqui, pessoal, neste ponto é a válvula de alívio. É onde o retorno dos injetores e o retorno do tubo rail e o da bomba de alta pressão são retornados para o tanque de combustível, tá? Aqui está o tubo rail. Aqui está a conexão entre o tubo rail e a caneta que interliga a conexão do tubo rail com o injetor. Lembrando, pessoal, esse injetor ele funciona a partir de 200 bar de pressão. Uma pressão inferior que isso, o veículo não funciona. Aqui está o sensor de pressão do rail, ligamos um chicotinho para fazer os testes de tensão. Ali está a válvula M-Plop, a bomba CP3.4 mais, é a bomba de alta pressão. Aqui, pessoal, precisamente aqui, é a bomba de baixa pressão, tá? Ela tem um alívio de até, que começa com 10 até 11 bar. Quando a pressão excede este limite, é aliviado para o retorno para o tanque de combustível. Aqui, pessoal, está o filtro KSC, pessoal. É um filtro principal, onde tem um filtro que é um refil aqui dentro, né, pessoal? Tem que ter um extremo cuidado, porque quando se coloca um filtro de menores dimensões, a pressão que este sensor aqui, ó, de pressão do rail verifica, pode ser menor e talvez o veículo nem funcione, tá? Porque a pressão aqui é de aproximadamente 5 bar, tá? E vai até 7,5. Qual o limite mínimo e o inferior de pressão baixa nesse sistema aqui do filtro KSC? É de 4,5 a 7,5, tá? A pressão tem que estar nesta proporção para que o veículo funcione corretamente. Temos também aqui, pessoal, um meio de sucção de combustível, né? Enchemos o filtro e aqui a gente pode encher o sistema para fazê-lo pegar, tá? Então aqui é uma bomba manual de sucção de óleo diesel do tanque para o filtro KSC. Demonstrando para vocês agora todos os componentes neste motor, nós vamos agora fazer os testes práticos. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a comprovação de tensão no sensor de pressão do filtro KSC, pessoal. Nós ligamos dois fios ali no sensor, no pino 2 e 3, que corresponde ao negativo e o sinal de pressão do sensor. Fizemos um chicotinho para facilitar as medições. Agora, pessoal, nós vamos ligar o multímetro e colocar em tensão contínua. Pegamos aqui as pontinhas de prova, nós vamos colocar as pontinhas jacaré. A tensão que vimos aqui agora no multímetro é 0,498 volts, ou seja, cerca de 500 milivolts. Pessoal, aqui eu tenho meio volt porque o veículo está parado, não está funcionando, então a tensão de resposta para o modo EDC é que a pressão praticamente zero neste filtro. Lembrando que este filtro não pode colocar o refil de modo aleatório, tem que ser correto, porque senão ele interfere na pressão baixa, consequentemente interfere na pressão alta produzida para o rail, pessoal. Agora nós vamos funcionar o veículo em marcha lenta, vou deixar funcionando um tempo, depois eu vou parar o veículo para explicar as tensões que vimos no multímetro, pessoal. Vamos ligar na marcha lenta, depois vamos acelerar no máximo e após isso, para a gente conseguir explicar melhor, sem o barulho do motor, a gente vai parar o motor e fazer as devidas explicações, ok? Pronto, pessoal. Percebam que quando estava na marcha lenta, a tensão era 1.8, 1.88,
Significa isso, pessoal, que a pressão do combustível para a bomba de alta estava em torno de 5 a 5,3 bar, pessoal. Quando aceleramos o veículo, a tensão aumentou para quase 2 volts. Ou seja, a pressão também aumentou em relação à tensão que o sensor forneceu para a unidade de controle do motor. A pressão foi de, por exemplo, de 5,2 a 5,6, 5,9 até 6 bar, que é a pressão normal com o veículo sem carga, pessoal, só com o veículo parado aqui funcionando o motor. Com isso, demonstramos a parte de pressão baixa, da linha de pressão de combustível baixa, referente ao filtro KSC, que é o filtro diesel principal. Agora, pessoal, a gente vai medir o funcionamento da pressão alta, ou seja, da bomba de pressão alta de combustível, a bomba CP3.4+. Ela fornece a pressão para o reio, e essa pressão, pessoal, é monitorada por este sensor. É um sensor de pressão do tubo reio, da pressão de diesel. Ele é um sensor de piezoelétrico, assim também como o sensor do filtro KSC. Os dois são de piezoelétrico, pessoal. Bom, nós ligamos 2 fios, um no negativo e o outro no sinal, pessoal. Neste sensor, são de 3 fios. Os das extremidades, pessoal, é a alimentação de 5 volts. O central é o de sinal para um módulo EDC, tá? EDC 7. Nós vamos agora monitorar a pressão e a tensão, tá? Em repouso sem funcionar o motor e também em marcha lenta. Vamos seguir o mesmo processo das leituras de baixa pressão, que é funcionar o motor na marcha lenta, depois acelerar o motor, e após toda essa leitura a gente vai explicar o que nós monitoramos com o multímetro. Agora, pessoal, nós vamos selecionar de novo tensão contínua. Vamos pegar 2 pontinhas de prova. Vamos pôr aqui a pontinha negativa, que corresponde ao pino negativo do sensor. E percebam, pessoal, a tensão medida aqui, pessoal, é de 0,520 volts, ou seja, 500 milivolts, pessoal, ou meio volt. Está parado o motor, é natural que este sensor informe para o módulo EDC que a pressão do reio aqui é zero, aproximadamente zero. Agora nós vamos funcionar o motor na marcha lenta e ver a tensão na marcha lenta e, através da curva característica, identificar a pressão que está neste tubo, pessoal. Vamos funcionar o motor na marcha lenta. Pronto, pessoal, nós medimos as tensões do veículo em repouso, sem funcionar, aproximadamente zero pressão. Depois, ao funcionarmos, a tensão ficou em 1,8, 1,88 volts, que corresponde de 590 a 600 bar de pressão. Quando aceleramos o carro, pessoal, houve um pico de 3 volts, ou seja, ele foi aproximadamente a 1.400, 1.500 bar de pressão, depois aliviou para 1.300, 1.200 bar, pessoal. Lembrando, pessoal, que esse tubo, ele pode existir aqui uma pressão de até 1.800 bar. Quando essa pressão ultrapassa, chega a mais ou menos 1.800 bar ou ultrapassa um pouco, esta válvula abre, liberando o excesso de pressão de combustível para o retorno no tanque de combustível. Lembrando também que esta válvula, pessoal, é de 2 estágios, tá? O primeiro estágio, ela alivia a pressão. Depois, no segundo estágio, estabiliza a pressão mais ou menos aí 700 a 890 bar, mais ou menos. Ele mantém, por segurança, a pressão no reio quando houver uma pressão excessiva neste tubo, pessoal. Portanto, pessoal, fizemos os testes aqui com o veículo parado, tá? Quando o veículo está com carga, carregado, a pressão pode oscilar para mais um pouco que isso. Esse tubo, pessoal, contém nos seus orifícios, tá? E nesses canos aqui que interligam o injetor, a caneta e o injetor no tubo,
eles têm internamente um estrangulador de 0,9 milímetros, tá? Que é comprimido aí dentro para melhorar o fluxo e pressão de combustível que vai para o injetor, pessoal. Bom, pessoal, agora nós vamos medir o funcionamento do atuador da solenoide M-Prop. Com este multímetro a gente pode testar a frequência do PWM que controla a válvula e também o ciclo de trabalho, pessoal, tá? A gente pode saber qual o percentual de trabalho que está ali naquele momento, agora na marcha lenta, com a chave desligada, pessoal, e com o carro funcionando e também em plena carga. Nós já colocamos o fio para testarmos a frequência, tá, nos dois pininhos da M-Prop, e vamos colocar o multímetro aqui, pessoal, ó, em Hertz, tá? HZ. Percebam que está 0. Vou ligar a ignição. Olha lá, ele está lendo uma frequência de 198 Hz, tá? Ou seja, 198 pulsos por segundo. Nós vamos aqui agora mudar para percentual de trabalho. Pronto, pessoal, tá? 20% o ciclo de trabalho da M-Prop com o veículo parado, tá? Agora nós vamos funcionar o veículo para ver como que se comporta a frequência e o ciclo de trabalho da M-Prop na marcha lenta e em plena carga. Para podermos explicar melhor, nós vamos analisar primeiro com o carro funcionando. Após essa leitura, nós vamos parar o motor e explicar melhor, ok? Bom, pessoal, percebemos que a frequência e o ciclo de trabalho foram alterados quando estava na marcha lenta e em plena carga. Isso é normal, pessoal, porque a M-Prop está controlando o fluxo de diesel para o reio. Ou seja, quando o percentual de trabalho vai diminuindo, significa que a M-Prop está fornecendo mais combustível para o tubo reio. Lembrando também que um percentual de 100% é pressão zero, pessoal. Um percentual de 0% é pressão máxima, liberação máxima de combustível. Ou seja, estava em 20%, 18%, caiu para 17% porque aumentou a demanda de combustível para o tubo reio. E esse é o trabalho normal da M-Prop. Esse é o teste com multímetro. Este multímetro tem essa medição de frequência e ciclo de trabalho, muito importante para sabermos como que está aquela solenoide, a solenoide M-Prop, solenoide proporcional de fluxo de combustível. Bom, pessoal, nós fizemos uma filmagem com o sistema ok, tudo sem avaria nenhuma. Agora nós simulamos uma avaria com a M-Prop desconectada. Vamos ver como é que as pressões, como os sensores informam o modo EDC, o momento que está o diesel no tubo e no filtro KSC. Primeiramente vamos monitorar e verificar a parte de pressão baixa do filtro KSC. Vamos colocar o multímetro em tensão contínua, pegar as duas pontinhas novamente, vamos ligar a vermelha no jack vermelho, a preta na conexão preta. Bom, pessoal, percebam que a tensão é a mesma em repouso, não alterou nada. 0,498 volts ou 498 milivolts ou meio volt, né, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos funcionar a marcha lenta, depois vamos acelerar o veículo no máximo possível e verificar como que se comporta o sinal deste sensor para o módulo EDC. Pronto, pessoal, percebam que a tensão ficou levemente abaixo na marcha lenta, né? 1,7 a tensão. Consequentemente, a pressão também caiu um pouco de marcha lenta, né? Deve ter estado aí entre 3,5 a 4 volts. Vamos comprovar isso com a curva característica.
Ao acelerarmos o carro também, pessoal, a tensão caiu mais ainda, ou seja, a pressão também caiu, pessoal. A tensão caiu, consequentemente a pressão também caiu, né? Com aquela tensão, deveria estar entre 3,5 bares de pressão da linha de pressão baixa. Agora nós vamos fazer um vídeo testando a pressão no reio, pessoal. Como vai se comportar a pressão com o veículo com esta avaria, com a M-Prop desconectada. Vamos verificar agora o sensor de pressão do reio. E vamos plugar aqui no sensor de pressão do reio. Agora, pessoal, vamos ligar a ignição. Pronto, pessoal. Percebam que também, em relação ao sistema OK, sem funcionar o veículo, a tensão é a mesma com o sistema OK. Ou seja, 0,520 volts ou 520 milivolts, ou seja, meio volt. Vamos funcionar também na marcha lenta, depois levar a rotação do veículo para ver como é que vai se portar a pressão no tubo reio. Bom, pessoal, perceberam que a tensão ficou em 2,3 a 2,5, 2,6 mais ou menos, pessoal. Nós vamos explicar isso, vamos colocar a curva característica, a correspondência da tensão de 2,3 a 2,5. Criamos que a pressão no reio ficou estabilizada em 700 a 800 bares, devido ao não controle da M-Prop do fluxo de combustível. Quando acelerou, aumentou um pouquinho essa pressão. É normal, pessoal, porque a válvula de retorno ela ativou os dois estágios devido à alta pressão no tubo reio. Com isso, estabilizou a pressão em 700 a 890 bar, mais ou menos, pessoal. Nós iremos colocar na curva característica a pressão correspondente à tensão deste sensor. Com isso, comprovamos os testes, tanto OK do sistema do MAN TGX, como do sistema com falha também, pessoal. Principalmente da M-Prop desconectada ou travada, o êmbolo interno dela por ferrugem ou outros poluentes no sistema diesel. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo da Perin Technology. Hoje, pessoal, nós abordamos o sistema ComRail implementado em veículos MAN TGX. No caso desse, pessoal, um veículo MAN de 440 cavalos, anos 2017. Nós verificamos o funcionamento do filtro KSC, que é um filtro que fornece pressão baixa para a bomba de alta, e da bomba de alta para o tubo reio, pessoal. Nós verificamos todo o sistema com o estado OK, como que as tensões são informadas para o módulo EDC, e também simulamos defeitos, pessoal. Em principal, a válvula solenoide M-Prop. Nós desconectamos ela, simulando um defeito na mesma. E assim verificamos as tensões transmitidas para o módulo do motor, pessoal. Se gostaram do vídeo, deem um like, curtam, compartilhem com seus amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho para a notificação de novos vídeos, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.